Sabe, o Salmo 32 já começa dizendo que bem-aventurado é aquele que a transgressão é perdoada. E que o Senhor não encontra hipocrisia. É o Salmo de Davi. Davi fala que enquanto ele escondeu os seus pecados, os seus ossos foram apodrecendo. Ele se tornou uma pessoa pastosa, sem consistência. Foi um período terrível na vida de Davi. Agostinho de Hipona colocou esse salmo na parede do lado da sua cama para que pudesse meditar todos os dias, ao dormir e ao acordar. Este salmo estava lá. Afinal, este homem foi extremamente moral, e quando ele se tornou um cristão, ele se tornou uma referência, ele se tornou um homem santo, que reverenciou o Senhor e foi um exemplo para aquela geração, e seus escritos tocam corações até hoje. Nós fomos chamados para esse nível mais alto. Você pode viver uma vida ordinária, comum, sendo comum, e você pode viver uma vida extraordinária, sendo uma pessoa incomum, uma pessoa santa, como a palavra de Deus nos chama, uma pessoa que se distancia de tudo que está aí fora, e que ama se distanciar, e que trabalha para se distanciar, e que tem dentro de si a intencionalidade de se distanciar de tudo isso. Nos dias atuais, vemos muitos em cima do muro, muitos se dividindo, muitos tentando dar uma satisfação para o mundo e ficar bem com o mundo. Mas nós não fomos chamados para viver assim. Em nenhum lugar da Escritura nós encontramos respaldo para isso. A consciência é o chicote da alma. Se você perder esse chicote, você corre um risco de se perder terrivelmente na vida. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Então, observa aqui, vendo a mulher, começou vendo, a mulher que a árvore é o quê? Era boa para se comer. Né? Agradável, agradável. Quando ela olhou, aquilo a agradou. Ela gostou daquilo. Ela começou a cobiçar aquilo, a desejar aquilo. A árvore desejável para dar entendimento. Então, observe esses 3 desejos básicos aqui, O desejo de ter prazer nas coisas, o desejo de obter coisas, o desejo de realizar coisas. Aí alguém pode perguntar, mas tem alguma coisa, algo errado aqui? Desde que isso esteja alinhado com Deus. Mas o problema é que normalmente não está. E a falta de autocontrole põe a vida em perigo, a eternidade em perigo. Olha só, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, veja se não está ligado ao versículo que eu li, não procede do Pai, mas procede do mundo.
Então, olha só, ó, primeiro, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Aí eu volto aqui, ó, vendo a mulher que a árvore era agradável. Você vê que começa, ó, o sentido da visão puxou ela para lá. Era boa para se comer, agradável aos olhos. A árvore desejável para se dar entendimento. O desejo de ter prazer nas coisas, o desejo de obter coisas, o desejo de realizar coisas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, olha só o que Jesus falou. Isso que ele disse é ser realmente radical. É uma fé radical, que está tão atenta ao que está acontecendo, que não mede esforços para cortar aquilo que está puxando para o abismo. Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo suas mãos ou 2 pés, suas 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Sabe o que nós vemos? Que muitas vezes o Senhor vai ter que parar pessoas. Ele nos para, isso é uma grande prova de amor. Porque Ele está mostrando aqui, olha, se não for cortado aquilo que está destruindo com a sua vida, que está puxando você para o abismo eterno, se você não toma essa atitude, quer dizer, se você não invoca a ajuda de Deus, Senhor, não me deixa no lugar errado. Eu estou aberto a receber o que for preciso do Senhor, para que o Senhor não permita que eu fique no lugar errado. Eu não quero perder a minha eternidade. Às vezes, Deus vai ter que cortar. Nós vamos ter que passar por alguns cortes importantes, dolorosos, severos. Porque se algumas pessoas não sofrem alguns cortes fortes, elas não acordam, elas não se despertam, elas não conseguem ver o que Satanás está fazendo na vida delas. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com o só dos seus olhos, do que tendo os 2, ser lançado no inferno de fogo. É radical, é forte. Mas, se você pensar que eternidade é eternidade, e o tempo que passamos aqui é muito curto, você vê que se tem algo que está nos impedindo de viver essa vida eterna, de ter essa vida próxima de Deus, tem que ser arrancada da nossa vida. Porque se não é, isso não, vai continuar tendo poder sobre nós e nos conduzindo para um lugar que está nos condenando dia após dia, nos destruindo dia após dia. Então, muitas vezes é preciso passar por um corte cirúrgico. Às vezes Deus tem que chegar com seu bisturi santo e fazer um corte importante na carne, arrancar aquilo que está, ao invés de você usar bem, você está usando mal, está conduzindo você para o precipício eterno. Quando você tem essa visão, quando você medita em escrituras assim, você não vai vacilar. Porque você percebe o quanto o Senhor foi enfático
e foi radical. Se isso aqui está condenando, você corta. Se isso aqui está condenando, você corta. Aí eu pergunto, se o Senhor está dizendo que não é para poupar mão, pé, olhos, o que você, então, vai fazer com esses hábitos e com esse padrão que você sabe que está destruindo com a sua vida, está levando você a uma distração profunda, afastando você de Deus? O que algumas pessoas vão fazer? Porque ele fala claramente, corta, arranca e joga fora. Arranca e joga fora. Órgãos tão preciosos como mãos, pés, olhos. Será que o que você faz, o que você assiste, o que você tem nas suas mãos, tem valido a pena? A falta de autocontrole, o roubo de vida, o roubo de tempo, distrações terríveis, terríveis, terríveis. Tem roubado o destino de pessoas e até o destino eterno delas. O problema não está no ter prazer nas coisas, obtê-las ou realizá-las, e sim no ultrapassar os limites permitidos e aprovados, e obviamente abençoados por Deus. E quando você ultrapassa esses limites, para onde você vai? Glutonaria, bebedeira, preguiça, imoralidade, lascívia, roubos, venda da própria consciência, manipulação e por aí vai. Aqui, na concupiscência da carne, aplica-se o conceito de carnalidade, que nada mais é que a idolatria do desejo de obter satisfação. Eu estava ainda anotando isso aqui, que a idolatria procedem dois sentimentos terríveis, que é uma carência de algo e a cobiça. E a pessoa, ela cobiça, ela tem a carência por alguma coisa que vai destruí-la, e ela coloca isso no lugar de Deus. É a prioridade dela. Toda idolatria, e é um pecado terrível, manda para o inferno, vem do apetite que uma pessoa tem. Porque a fome, ela não muda, você sabe disso. Ou melhor, desculpe, ela não acaba, ela muda só. Ela não acaba. Você sempre vai ter apetite por alguma coisa. Só precisa saber pelo quê. Se você não tem apetite por Deus, você vai ter por outra coisa. E essa coisa vai se tornar o seu ídolo. E é onde as pessoas traem a Deus por causa dos seus ídolos. As pessoas vão gerando os seus ídolos com base nisso, nas suas carências e cobiças. E aí elas colocam isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, porque elas traem a Deus, elas vão contra a vontade de Deus e se entregam àquilo. Né? O meu prazer é mais importante que obedecer a Deus. Às vezes a pessoa não fala assim, mas é como ela age. E ela passa por cima de princípios e valores do reino. Então esse prazer se torna um Deus na vida dela, porque ela faz qualquer coisa por causa disso aí. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então, por uma pessoa ter sido ressuscitada, então ela morreu. Então aquele velho homem morreu, e agora ressuscitamos com Cristo. Se você ressuscitou com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Você não procura mais as coisas da terra, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Procurem
procurem. Veja que não vai estar tão fácil assim, você tem que procurar. Você tem que ter a disposição de investir nisso. E quem procura, acha. E muitas vezes a gente vê pessoas que não estão encontrando, porque elas nem têm a disposição de ir buscar. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Se eu descer o meu padrão, se eu começar a olhar para as coisas dessa vida, se eu me envolver com as coisas dessa vida, eu posso saber. Eu vou me tornar igual a todo mundo. Algumas pessoas estão se tornando, elas se tornaram mundanas. Elas se apresentam como cristãs, mas elas têm um estilo de vida mundano. Elas não têm absolutamente nenhuma diferença de qualquer pessoa que está aí fora. Elas só pensam nas coisas deste mundo, nas coisas da terra. Elas estão perseguindo as mesmas coisas que qualquer ímpio está perseguindo. Não há diferença. Se você vai para a rotina dela, se você pega o celular dela, se você acompanha um dia da vida dela, você vê que ela não se diferencia dos mundanos. Ela busca as coisas da terra. Ela não está perseguindo as coisas do alto. E a Bíblia está dizendo, mantenham, 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 mantenham. E para isso você precisa de autocontrole, domínio próprio. O pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Vocês já morreram. Ele está afirmando isso. Vocês precisam ter consciência de que vocês morreram para as coisas desta vida, da terra. Vocês não são como todo mundo. Quando Cristo, que é a sua vida, agora a sua vida é Cristo. Então você não ama tanto a sua vida quanto você ama Cristo, porque a sua vida é Cristo. Não é a sua vida, é a vida de Cristo em você. Não é a sua vida, é a vida de Cristo em você. Que vai mais além. Você tem a imagem do crucificado com Cristo. Dali você não sai mais. A sua carne, imagina, lembra da imagem do crucificado. A carne não podia fazer mais nada. A carne não podia fazer mais nada. Quando você tem essa visão, você entende, a minha carne foi crucificada com Cristo. Ela não pode mais estar no controle. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, então vocês também serão manifestos com Ele, manifestados. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer, façam. Então, observa que o Senhor está colocando sobre nós, e obviamente, Ele nos dá toda a força e a graça para isso, mas Ele está dizendo, a responsabilidade é sua. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Façam morrer. Mas tem gente que não assume responsabilidade sobre a sua própria vida espiritual e sobre as suas escolhas. Ele só sabe dizer, eu não consigo, é mais forte do que eu. Não. Provavelmente a pessoa não quer de verdade, porque quando você quer, e Deus mandou você fazer algo, isso vem carregado de graça. Assim façam morrer tudo, não são algumas coisas, tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas
que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, se vocês vivem na desobediência, vocês estão atraindo a ira de Deus, as quais vocês praticavam no passado. Você vê que ele joga exatamente isso. Não era inconcebível que eles praticassem algo que fazia parte da velha natureza terrena. Então ele está falando, isso foi no passado, as quais vocês praticaram, vocês foram praticantes disso aqui, no passado, quando costumavam viver nelas. Antes estes hábitos malignos, demoníacos, faziam parte da vida de vocês, mas não fazem mais. Mas agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Isso é prática do velho homem. E se revestiram, que é a mesma coisa que vestir, do novo, uma roupa nova. Você não veste mais a roupa velha. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Você se veste do novo, que está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E arrependimento no hebraico é techuvá, é uma volta ao princípio. Na verdade, nós voltamos ao estado original. É para lá que o Senhor está nos levando, para que possamos viver como fomos criados para viver. Nenhuma pessoa foi gerada para viver no pecado, para viver na concupiscência da carne, para viver na imoralidade. Esse foi o resultado do pecado, de ceder a Satanás. E a maldição entrou. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Isso é maravilhoso. Em Cristo não tem mais que o Senhor ama mais esse povo aqui ou esse aqui. Não importa sua nacionalidade, etnia, não importa mais. O que importa é você crer em Jesus. Agora você é um livre em Jesus. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E amor não é sentimento. O Senhor resumiu os 10 mandamentos em 2. Ame a Deus de todo o seu coração, alma, mente e forças. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se nós cumprirmos os 2 mandamentos, ninguém vai buscar outros deuses, ninguém vai lesar o irmão, ninguém vai fazer absolutamente algo que desabone, fira alguém, fira Deus, fira o irmão. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. A paz seja o juiz. Tem gente que não tem paz. Davi falou no seu salmo,
tanto 51 quanto no 32, ele deixou claro, ele não tinha paz. O pecado foi consumindo com ele dia e noite. Ele não tinha energia, ele perdeu a alegria da salvação. Seus olhos perderam o brilho. Ele ficou acabado. Ele fala, enquanto eu escondia o meu pecado, eu era corroído completamente. Eu estava sendo destruído. Porque o pecado, ele é como um vírus terrível que vai comendo a pessoa por dentro, vai destruindo com ela completamente. Quantas pessoas que estão doentes, Davi se sentiu doente, ele sentiu o corpo dele doer, até os ossos dele. Porque o pecado te coloca numa condição doente. Porque você não tem paz. E algumas pessoas, elas não entenderam que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Elas não têm paz. O Espírito Santo já deixou claro que o que elas estão fazendo está condenando e destruindo com elas. Mas elas não prestam atenção e ao invés delas, no que o Senhor está falando, e ao invés delas se agarrarem desesperadamente à palavra e dizer, eu quero isso para a minha vida. Ajuda-me, Pai, ajuda-me, Pai. Elas continuam cedendo para a carne. A carne prevalece e vai matando o espírito, dia após dia, vai sufocando o espírito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Se eu não tenho a paz no meu coração, eu não posso avançar. Davi, quando cortou a ponta do manto de Saul, ele perdeu a paz, ele ficou angustiado. Visto que foram chamados para viver, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Você vê que deixo-vos a minha paz. A característica de quem está realmente andando com o Senhor é a paz. Você vê um olhar de paz, um semblante de paz. Tanto que quanto mais Moisés convivia com Deus, mais seu rosto brilhava. O rosto brilha, porque você está cheio de Deus. Visto que vocês foram chamados a viver em paz, não em tormentos diários seguidos, e uma alma aflita, porque a sua consciência, que funciona como um chicote, está chicoteando a sua alma, e você não tem paz na sua mente, no seu coração, não há paz, mas há um descontrole, uma falta de autocontrole, e a pessoa vai sendo seduzida pelo mal, e ela vai sendo levada, e ela se entrega a algo que momentaneamente traz um prazer ilusório, uma fantasia, mas logo após traz uma angústia de morte, um medo da vida, um medo muitas vezes de enfrentar e até de sair de casa. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Nós somos membros de um só corpo. Que corpo? O corpo de Cristo. E uma parte desse corpo, qualquer parte, se você inflamar a cutícula do seu dedinho, você vai sentir, seu corpo todo vai sentir. E sejam agradecidos. Por que a Bíblia vai pedir tanto, vai falar tanto sobre gratidão? Sejam gratos, em tudo dai graças. Porque a maioria é ingrata. E pessoas feridas, elas têm comportamentos ingratos.
E isso só faz com que a vida e o estado delas piore cada vez mais. Dá para você ver a ingratidão. A insatisfação é a grande prova da ingratidão. A pessoa nunca se satisfaz. Ela não está feliz com ela não está feliz com o que ela tem. Às vezes ela tem uma família bonita, ela tem filhos maravilhosos, ela tão saudáveis. Ela não consegue ter gratidão, ser grata por tudo que ela tem. É uma insatisfação. Ela sai em busca de algo que vai feri-la e roubar a sua paz e, como eu disse, o seu destino. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ricamente. Se tem uma parte na sua vida que tem que estar bem, próspera, é a sua vida espiritual. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Você está vendo que a palavra, não é, aqui é uma parte, posso ler várias cartas de Paulo, ele vai repetir de maneira que você vai achar que você está lendo quase que o mesmo texto. Não é, é porque ele estava sempre falando para todas as igrejas, dando os conselhos para a vida. Se vocês viverem desta forma, envolvidos com Deus, ensinando uns aos outros, cantando, adorando, com gratidão, vocês não vão se distrair, porque estarão ocupados com aquilo que com aquilo que vai manter vocês mais perto de Deus. E vocês vão conseguir dizer não para tudo isso que vive assediando vocês. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, de novo, graças a Deus Pai. Eu faço tudo, falo em nome de Jesus e dou graças. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor o tempo todo. Nós podemos desejar ter coisas, mas não devemos jamais querer nada que Deus também não queira para nós. E tem coisas que está na cara que Deus não quer aquilo para você. Somente na vontade de Deus nós vamos experimentar o que é verdadeiramente bom, perfeito e agradável. Somente. E nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós queremos muito alguma coisa, despertamos em nós uma ambição que pode ser implacável e destrutiva. A pessoa perde o controle. Aí, é nesse ponto que as pessoas passam por cima de princípios básicos. Sabe, elas passam por cima do básico, elas passam por cima de tudo. Como abandonar a família, passar por cima da consciência, a pessoa se vende para fazer o que o Senhor reprova. E nós temos que lembrar que pior do que o pecado é o que muita gente faz para esconder o pecado. O que Davi fez para esconder o pecado dele foi muito pior do que o pecado. E algumas pessoas, elas cometem erros terríveis diante de Deus, ao invés de elas pararem e correrem para Deus e, sabe, eu vou expor isso, eu não vou esconder, eu quero me limpar. O caminho da redenção é o arrependimento. O caminho da salvação é o arrependimento. O caminho para a eternidade é o arrependimento. O caminho para a cura é o arrependimento. O arrependimento cura. Cura mentes, cura corações, cura vidas, cura destinos fracassados, cura condenados, cura uma eternidade assim, definida para o mal. O arrependimento é a resposta, o arrependimento é a saída, o arrependimento é a única forma de restauração. Não existe uma outra maneira de você
se recuperar, de você sarar, da sua terra sarar, da sua vida ser curada, sarada, restaurada, reconstruída, sem arrependimento. Arrependimento no hebraico é techuvá, é uma volta ao princípio. Eu não fui criada para o pecado, mas para a glória de Deus. Você não foi criado para viver no pecado, mas para a glória de Deus, para ter comunhão com Deus. Ninguém foi criado para a desobediência, foi criado para se relacionar com Deus. No grego, metanoia. Metanoia é mudança de mente. É uma mudança no seu modo de pensar, consequentemente no seu modo de viver. Sem arrependimento não há cura. Sem arrependimento não há restauração. Sem arrependimento não há esperança. Arrependimento é a resposta. Arrependimento é mudança. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Meu Deus, isso só cresce. Quantos que o tempo todo é perdendo tempo? É uma obsessão para tentar provar que a Bíblia não é a inerrante palavra de Deus, é uma obsessão para levantar uma teologia antibíblica, é uma obsessão para mexer na Bíblia. Quantas Bíblias que estão saindo sem alguns versículos comprovadamente, normalmente aqueles que falam sobre crer em Jesus e se arrepender, crer em Jesus e se arrepender, crer em Jesus. Porque se você não crer em Jesus, não há como. A porta de salvação é Jesus, o único mediador entre os homens e Deus é Jesus. Ninguém chega a Deus sem Jesus. Sem arrependimento não há como você ir a algum lugar. Não há salvação sem arrependimento. E eles estão tirando. Ou seja, a Bíblia está lá. Mas uma pessoa, daí para frente nós temos que ter, por isso que eu falo para você, você precisa ter a sua Bíblia, a Bíblia física, porque vai chegar um momento que talvez tantos estarão corrompidos, que vai ser difícil encontrar uma Bíblia completa. Vai ser difícil você encontrar a Bíblia completa. E se eles arrancam Jesus, o crer em Jesus, o se arrepender, se você não se arrepende, não há salvação. Eles tentam desesperadamente descaracterizar a Bíblia, meio que inutilizá-la, porque se a Bíblia, que é o norte, que é o manual do fabricante, perder para as pessoas o valor, não existe mais nada, porque se não existe Deus, não existem regras, não tem mais certo ou errado, não tem pecado, não tem mais nada. É a Bíblia que põe ordem, que estabeleceu o padrão e que deixou claro, este aqui é o padrão. Sigam, façam, vivam. Ela nos ensina que caminho seguir, como viver a nossa vida, qual é o padrão. Ela nos ensina. E isso está crescendo.
Essas Bíblias estão sendo distribuídas e vendidas, e quem não tem um conhecimento, porque nunca estudou a Bíblia, não estuda a Bíblia, não se importa com a Bíblia, não vai nem perceber que está faltando algo ali. Se as pessoas não passarem a amar a palavra de Deus e se envolver com a palavra de Deus, elas vão chegar num ponto que elas não vão ter nem condições de se arrepender. Porque nem ensino para isso. Estão tentando matar de todas as maneiras todo o ensino que leva para um nível alto de santidade. Cada dia que passa, uma teologia mais parecida com o mundo, onde as pessoas podem falar como todo mundo, agir como todo mundo, viver como todo mundo, e no final vai dar tudo certo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, tá sim, e mentirosos, que não estão nem aí com vidas, que têm a consciência cauterizada. E o que tem de gente seguindo hipócritas, mentirosos e gente que tem a consciência cauterizada. Mas por quê? Porque como a pessoa não tem o conhecimento da verdade, ela é enganada. Mas conhecereis a verdade te liberta. Uma consciência cauterizada significa um estado de impenitência, ou seja, a pessoa não consegue mais encontrar arrependimento. É impenitência total, incredulidade, tão profunda em que não há mais nenhuma sensibilidade moral e a consciência se torna inoperante. Sabe a consciência que é o chicote da alma? Agora ela se tornou inoperante. Porque é assim, você peca hoje, você sente muito mal. Você peca daqui a pouco, você sente mal, mas você vai perdendo a sensibilidade. Vai perdendo a sensibilidade. Daqui a pouco, aquilo é uma prática, é um padrão. E você vai o quê? Você vai matando a sensibilidade. Porque você vai passando por cima dela, vai passando por cima, a consciência está lá, mas você está passando por cima. A consciência cauterizada do apóstata é resultado da sua própria rebelião contra o Espírito Santo. O Espírito Santo está falando, porque é uma das ferramentas, a consciência é um dos meios que o Espírito Santo usa para chamar as pessoas. É o resultado, a rebelião contra o Espírito Santo. Quantos, né? É o resultado da própria obstinação e rejeição deliberada da verdade. A pessoa obstinada, ela rejeita deliberadamente a verdade. Não quero. Ela está ouvindo a verdade, ela sabe o que é a verdade, mas ela passa por cima. E sabe o que acontece? Pode ser irreversível. O que eu disse? Pode ser irreversível. Então tá. Preste atenção nisso aqui. Olha isso aqui, não durma, acorda, olha para cá. Ora para aqueles que uma vez foram iluminados, a palavra é luz, iluminou, eu vi, eu sei da verdade. Provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam conduzidos ao arrependimento. Mas as pessoas brincam com a sua vida espiritual. Eu já encontrei gente
que não conseguiu nunca mais se firmar. Morreu sem conseguir se firmar. A pessoa não encontrava mais arrependimento, ela não conseguia se arrepender. Ela não conseguia se arrepender. Ela foi tão longe, passando por cima, que ela não conseguia se arrepender. Você só consegue se arrepender pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não se manifestar, você não consegue se arrepender. Agora você vai ferindo o Espírito Santo. Você vai passando por cima de tudo que é justo, de tudo que é correto. E algumas pessoas profanaram tanto. Imagina uma pessoa que lida com as coisas santas e sagradas. O altar é vida e morte. E quer uma morte pior do que uma pessoa brincar com o sagrado, desonrar o sagrado, e ele atrai uma morte para ele, uma morte espiritual, que ele agora não encontra arrependimento mais. Porque ele brincou tanto, ele vacilou tanto, ele passou tanto por cima, ele brincou, ele desonrou, ele pisoteou, ele feriu o Espírito Santo. E você sabe que o único pecado na Bíblia que não tem perdão é contra o Espírito Santo. E você acha que uma pessoa que vai profanando o sagrado, lida com o que é sagrado e vai profanando, ela não está pecando contra o Espírito Santo? Ela sabe, ela foi iluminada, ela conhece, mas ela faz o oposto do que ela está lendo, ensinando. A Bíblia não há cléu, e caíram, é impossível, é o que a Bíblia diz, que sejam conduzidos ao arrependimento. Tem pessoas que foi tão longe que elas tinham plena consciência do que elas estavam fazendo. E elas escolheram pecar contra Deus, ofender a Deus. Pois, para si mesmos, estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Quantos que têm crucificado Jesus de novo, escolhido Barrabás e crucificado Jesus novamente, negado Jesus com seu estilo de vida, profanado, estão crucificando Jesus de novo com seu estilo de vida e o colocando à desonra pública. Porque imagina uma pessoa que um dia todo mundo viu ela confessar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor e começou a trilhar um caminho diferente, e agora ela cai após ter alta consciência, ser iluminada, saber o que estava fazendo, e ela vai atrás do mel no cadáver. Todo mundo vê isso. Derruba pessoas, mata a fé das pessoas. E não eu, mas a Bíblia está dizendo, sujeitando a desonra pública com o comportamento dela. Satanás está triunfando na vida dela. Porque ao invés de Deus, do Espírito de Deus, ter autoridade sobre a pessoa, é Satanás que tem autoridade sobre ela. Ela faz o que Satanás determina. Pois a terra que absorve a chuva
que cai frequentemente da colheita proveitosa, aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos, essa terra é seu coração, é meu coração. Aí eu tenho que puxar a parábola do semeador. A semente é boa. Mas esse solo é bom? Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil. E logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Porque se você não produz frutos, você é queimado. Se você... o Senhor é a videira, estamos ligados nele. Se eu não produzo frutos, ele corta. Se eu produzo, ele poda. Aí, se eu sou essa boa terra, você é essa boa terra que absorve a chuva e dá essa boa colheita, etc. Mas se você é essa terra ruim, que só produz espinhos, quantas pessoas que tendo condições de produzir uma colheita maravilhosa, só tem produzido espinhos no reino de Deus. Vergonha, ervas daninhas, é inútil. O que a Bíblia está dizendo? Logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Aí ele fala, pois em Pedro, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Então você vê que tem demônios piores, presos em cadeias reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo. Então ele não poupou os anjos que caíram e seguiram Satanás. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, esse foi um pregador da justiça, um homem que se diferenciou do mundo todo. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. E aí, se você lê todo o texto, você vê exatamente, o Senhor está dizendo, se ele não poupou anjos, o mundo antigo, nos poupou Sodoma e Gomorra, não vai poupar ninguém. Escute, isso é Novo Testamento. Porque tem tanto engano por aí que as pessoas querem acreditar que não. O Senhor não é mais o fogo consumidor. Sim, Ele é. O justo juiz, que Ele se ira, sim. Ele se ira. Se tendo escapado das contaminações do mundo, uma pessoa, se ela escapou das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados, por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Quer dizer, a pessoa se batizou, tudo levava a crer que ela tinha se convertido, mas aí ela volta para aquele mesmo estado. Agora o estado dela vai ser pior do que o primeiro. Olha o que ele fala, teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Olha, presta atenção nisso aqui. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. O estado dessa pessoa agora vai ser muito pior. De maneira que era melhor que ela nunca tivesse conhecido. Porque é o que a Bíblia, o que o Senhor falou para a igreja de Laodiceia. É melhor você ser frio, quer dizer, não sabe nada, ou você vai ser quente. Morno, o cara que conhece, a pessoa que conhece,
mas vive essa vida dividida, na corda bamba, em cima do muro, uma vida dividida. Eu venho aqui, eu adoro o Senhor, quer dizer, adoro, eu canto, eu faço movimentos, mas no meu dia a dia, a minha vida é totalmente contrária à palavra. Eu vivo uma vida bagunçada, uma vida imoral, uma vida desonesta. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. Confirma-se neles. Fica confirmado este provérbio aqui. O cão voltou ao seu vômito. E ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. É a mesma coisa de ver um cão comendo o seu vômito ou a porca lavada rolando. Ela está lavadinha, agora volta a rolar na lama. Confirma-se. Tem gente que foi lavado, mas voltou a rolar na lama. A cauterização se dá pela aplicação do cautério, que basicamente é um instrumento utilizado para queimar tecidos orgânicos. Você já ouviu, talvez até já passou por cauterizações. Um termo grego utilizado por Paulo para falar da consciência cauterizada. Implica no quê? Justamente a ideia de marcar a fogo com ferro em brasa. A consciência torna dura, insensível e adormecida. Mente cauterizada não responde mais. Exceto por um milagre. Exceto por um milagre. Ou seja, essa pessoa que a consciência dela está cauterizada, ela vai ter que gritar por um milagre. Gritar por misericórdia. Ela precisa de um milagre. Porque se Deus não quiser que ela o encontre, ela não vai encontrar. Já fala, né? Esconderijo do Altíssimo. Não é qualquer um que encontra. Não está fácil assim. Por isso que quando você consegue, você percebe que você consegue se chegar a Deus, você tem aquele encontro com Deus, você não pode perder isso nunca. Você tem que cuidar disso com a força da sua vida. Porque tem gente que não consegue mais. Tem gente que não consegue mais. Bom, se você dá lugar à carne, esse desejo pode crescer tanto a ponto de dominar a pessoa das mais diversas maneiras, por meio de inveja, ciúmes, roubos e homicídios. A pessoa é o que eu estou dizendo. O pecado de Davi foi grave, mas o que ele fez para esconder o pecado foi pior. E algumas pessoas, o que elas fizeram foi grave, mas o que elas lutam, agora o que elas têm feito para esconder o que elas fizeram, tem sido muito pior. E as consequências são danosas. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Se você é dominado pelo Espírito Santo, maravilhoso. Um escravo de Cristo. Mas se você é dominado pelo pecado, pela carne, pela imoralidade, por todo tipo de distração, você vai perdendo, não tem mais autocontrole, se vicia. Satanás vai descendo, vai puxando você para um abismo puxa outro abismo. Lembre-se de que o diabo ofereceu tudo para que Jesus o adorasse. Tentou tirá-lo do quê? Do caminho da cruz. O diabo não quer você. Ele vai tentar oferecer um caminho fácil, de felicidade, de prazer, que não tenha cruz. Que você acredite que você não precisa da cruz, mas precisa. O diabo sempre trabalhará para que a pessoa não passe pela cruz.
Ele quer que você ceda para a sua carne, que você acredite em mentiras. Que você pode viver a despeito da cruz, não pode. Tudo o que queremos conseguir tem que ser por meio da cruz. Se não for pela cruz, se você não passa pela cruz, pelo sacrifício da cruz, se você não passa por Jesus, se não há renúncia, cruz, renúncia, entrega, sua carne crucificada, esqueça, não é bom para você. Cuidado com as ofertas fáceis, com os manjares que Satanás oferece, com as portas que ele abre, que parecem irrecusáveis, com as ofertas irrecusáveis, com o domínio, a maioria completamente controlada, dominada pelo celular, pelo que está ali, ela tem a mão, ela é dominada, aquilo é um imã para ela. A hora que ela vê, ela está lá de novo, ela está lá novamente, e com isso ela ela tá mergulhando. E alguns começam se distraindo com coisas inúteis, daqui a pouco partem para coisas imorais e vão perdendo o controle, e com isso perdem a comunhão com Deus, entristecem o Espírito Santo, e vão perdendo tudo, né? Perdem a família, perdem suas bênçãos, perdem. Então eu vejo gente, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor deixou claro que tem pessoas que elas cometeram pecados, e o que elas estão fazendo para esconder tem sido pior do que o pecado em si, que já é gravíssimo. Algumas pessoas estão acreditando mesmo que elas vão sair da situação que elas estão com situações ocultas. Elas acreditam em mentiras. Satanás mentiu para algumas pessoas e o tempo está passando. E nada funciona, o céu cerrou. Tem gente que o céu cerrou. Cerrou de tal maneira que não acontece nada. Mas lá dentro tem mentira. Mentiras, tem enganos, tem coisas encobertas. Tem gente que nunca leu o Salmo 51, o Salmo 32, né? Enquanto eu escondi o meu pecado. Enquanto eu escondi o meu pecado. Ele foi ficando doente. Tudo vai adoentando. Tem gente que a família está doente por conta daquilo que está oculto, que está encoberto nela. Ela acha alguns acham que um punhado de terra vai poder esconder aquilo que só o sangue de Jesus pode resolver. Quando eu falo um punhado de terra, fazer igual Moisés, matou um homem, enterrou na areia, o vento soprou e ficou evidente o cadáver. O vento está soprando, está dando para ver o cadáver que já está fedendo, está cheirando mal. Entendeu? Está cheirando mal as finanças, está cheirando mal o casamento, está cheirando mal os resultados, está cheirando mal. Está todo mundo vendo, aí você tem cadáver escondido, você está tentando esconder o cadáver com um punhado de areia, você não vai conseguir. Aí o que a pessoa faz? Ela foge. Ela foge. E aí, o problema resolveu da noite para o dia? Não, foram 40 anos, porque Deus não tem pressa. Você pode ter pressa, mas Deus não tem. E quando eu passo por cima, porque a imagem, a covardia, tem mais importância do que agradar a Deus, do que ser livre. Porque algumas pessoas elas dão importância para coisas que não deveriam ter importância.
porque elas estão sendo massacradas. Elas não rompem. Elas tentam adiar, vamos adiar mais um pouquinho, eu vou fazer isso aqui que eu vou adiar, eu vou fazer isso aqui que eu vou adiar. Qualquer coisa que você fizer se torna inútil, porque você tem algo encoberto. Você está cobrindo. Você não resolveu isso. Você só jogou um punhado de terra. E a pessoa tenta se convencer. Eu faço isso aqui, que eu faço isso aqui, eu faço isso aqui, e isso vai, Deus vai deixar isso para lá. Ele não deixa, ele não passa por cima da palavra dele. Provérbios, aquele que esconde as suas transgressões, ó, vamos ver se lembra qual é a palavra que está aqui? De novo, de novo, de novo. Mais forte? Nunca prosperará. Isso não é desesperador? Mas a pessoa está ouvindo, ela não acredita na verdade, ela acredita numa mentira. Comigo vai ser diferente, isso vai passar, Deus vai me entender, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer mais isso aqui, eu faço isso aqui, e eu cubro tudo e vai estar tudo bem. Não, não vai. Nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa, confessa e deixa, confessa e deixa, alcança misericórdia. Gente, é assim, se você já fez, quando uma pessoa vai longe demais, ela tem uma saída na vida dela. E a coisa mais acertada é ser rápida. Levanta, expõe isso, pede ajuda, busca o arrependimento no Senhor e segue. Não tente seguir sem arrumar a casa. Eu não sou muito velha, mas eu estou pregando há muitos anos, eu estudo a Bíblia, tanto que eu sei perceber se algo está desalinhado, não está. Pode ver que quando eu por ler muitas traduções, então ou seja, não dá para chegar aqui para você e dizer, tudo bem, vai passar, eu vou enganar você, eu vou ser desonesta com você. Porque eu vou levar você a acreditar numa coisa que eu, conhecendo a palavra, eu sei que não vai acontecer. Porque o ato de arrependimento e você confessar é uma atitude de humildade. E quando você se humilha, Deus te exalta. Ele nos mandou aprender duas coisas com ele, humildade e mansidão, quer dizer, domínio próprio, e você se humilhar diante dele, dar ouvidos à voz dele. É quando você mostra que ele importa, que foi o que aconteceu com Davi. Quando Davi foi confrontado por Natã, ele imediatamente admitiu, eu pequei contra o Senhor. Ele não questionou, ele não, igual muitos reis que mandavam até matar, prender o profeta, né? Ele não. Ele baixou a cabeça e disse, eu errei mesmo, eu pequei, está errado. E ele pôde ser restaurado. Porque só o arrependimento traz restauração para a gente. Isso em tudo na vida. Se eu falo demais, eu preciso reconhecer que eu falei demais. Se eu tive uma atitude precipitada, eu preciso reconhecer. Se eu tive uma atitude imoral, eu preciso reconhecer. Se eu agir com injustiça em alguma área, eu tenho que reconhecer. A coisa mais, assim, a maior bênção da vida de uma pessoa é quando ela simplesmente, ela para e diz, não, eu não vou brigar contra a verdade. Essa é a verdade. Eu vou trazer à luz, a Bíblia ensina isso o tempo todo, traz a luz, traz a luz, traz a luz. Eu tenho que trazer a luz.
Porque eu tiro essa arma das mãos de Satanás. Enquanto eu não trago a luz, Satanás tem poder para me massacrar e controlar a minha vida. E travar mesmo. Deus não pode me responder. Gente, Isaías 59. O que está escrito lá? O Senhor não está surdo para não ouvir, nem aleijado para não abençoar. Qual é o problema então? Se está tudo certo com ele. Ele está ouvindo bem, a saúde dele está perfeita, bracinho maravilhoso. Qual é o problema? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, pegar outra tradução. Mas não importa. A mão do Senhor não está encolhida para não poder abençoar, nem seu ouvido agravado para não poder ouvir. São as iniquidades de vocês que fazem divisão entre vocês e o vosso Deus. A iniquidade. Então a iniquidade faz a divisão, ela está aqui entre você e Deus. Iniquidade quer dizer prática, porque enquanto eu estou escondendo, encobrindo, eu estou na prática. Por que eu estou escondendo ainda? Isso continua tendo efeito na minha vida. E me matando aos poucos e adoentando tudo ao redor da minha vida. Tudo o que queremos conseguir tem que ser por meio da cruz. Tem que ser por meio da cruz. Ou seja, antes precisamos entregar para Deus. Aqui percebemos como este desejo de conquista está ligado à nossa vida de adoração. Jesus não negocia com a prioridade de ser um verdadeiro adorador. Repelindo o diabo juntamente com a sua sedutora oferta. Você vê que todo mundo adora, só precisa saber quem e o que, né? Tem gente que está adorando a si mesmo. Por quê? Porque ele quis dar para a sua carne e agora ele continua se adorando, se idolatrando. Porque ele agora vai contra Deus e o Deus dele é ele mesmo. Porque se ele expor o que vão pensar, o que vão dizer, e tudo que está por trás é um orgulho, né? Aquele orgulho que leva a pessoa até a questionar: a vida é minha, eu não tenho que dar satisfações. Você tem toda a razão, a vida é sua, você não tem que dar satisfação para ninguém, se você não quiser, nem para Deus. Só que sem Deus você não vai longe, nem para o céu, nem aqui na terra. Sem Deus não tem saída. Existe um caminho, Deus, e é o caminho da humildade, onde você se rende a Deus, você vive rendido, é isso aí mesmo, Senhor. Tem que ser, vai ser, tem que expor, vou expor, tem que resolver, vou resolver, tem que admitir minha falha, eu vou admitir. É isso aí mesmo, Jesus. Não tem para onde ir. Tem gente tentando ir. Não sei para onde, mas está tentando, mas não tem. Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, assim, é o caminho da humildade. Porque quando você quer brigar com Deus, e entra em rebelião, e quer questionar, e tem aqueles questionamentos lá dentro, é orgulho. É a sua briga. Porque a sua carne está brigando, ela quer, ela gosta daquilo. E aí ela muitas vezes se sente privada, e ela se sente carente, lembra? Carência, cobiça, e ela quer. E muitas vezes ela fica revoltada, a carne quer brigar, ela fica revoltada, ela questiona, ela se sente privada. Por quê? Porque ela quer. E ela vai brigar mesmo.
E a pessoa, ao invés dela entrar no espírito e dizer, não, isso é mentira. É mentira. Não. O salário do pecado é a morte. No final, isso vai dar errado. Quem planta na carne colhe destruição. A mentalidade da carne é morte. Eu não posso ter a mentalidade da carne e ter vida na minha vida. Tudo que Deus nos manda fazer para o nosso bem, você até não entende naquela hora. Mais tarde, você dá glória a Deus. Porque o que você quer, todo mundo quer paz, alegria, sucesso, prosperidade. É isso que você quer. Só que você busca no lugar errado. Algumas pessoas, né? Não generalizando, elas buscam no lugar errado. Elas acham que é num relacionamento tal, que é fazendo tal coisa, e elas continuam tentando pelos meios errados. Aí elas querem espernear, elas brigam, porque elas querem aquilo. Por quê? Porque elas estão na carne. Então tem a carência, tem a cobiça. E algumas ficam até com raiva de Deus. Elas ficam incomodadíssimas. Né? Quando Deus começa, o Espírito Santo começa a bater muito num assunto, aquilo vai irritando elas. Quantas pessoas já me disseram? De fases da palavra estar vindo numa área só, exatamente, corrigindo a moralidade, né? E a pessoa muitas vezes sai irritadíssima, está com raiva, incomodada. Por quê? Porque ela não quer ouvir que ela está errada, ela não quer ouvir que o que ela está fazendo está errado, ela não quer ouvir, por quê? Porque ela está na carne, ela gosta daquilo. E o que acontece com algumas? Elas até param. Por quê? Porque elas querem continuar daquele jeito. Elas tentam mostrar que não, mas lá, na verdade, elas querem. Elas estão na carne, elas não estão no espírito. E elas não estão entendendo, porque Satanás tomou a mente delas. Elas não estão entendendo que o que elas estão fazendo está puxando elas para um abismo cada vez maior. E que é o que eu li para você já. Pode daqui a pouco ser irreversível. Conhecer e realizar é legítimo desde que esteja alinhado com a palavra de Deus. A tentação reside no fato de abandonarmos os planos de Deus e agirmos por conta própria. Tentação não é pecado. O problema é ceder para ela. É se alinhar com a vontade do mal. Alguns pecados nesta área seriam orgulho, superioridade. Até inferioridade, porque é uma ferida e tem gente que age só com base na ferida. Igual Saul, por exemplo. Competição, por aí vai. Podemos até fazer algo em nome de Jesus, supostamente para Deus, mas sem Deus. Na verdade, o foco do amor sou eu. Não tem nada a ver com Deus. Às vezes até para tentar compensar algo. Quantas vezes, gente, eu lido com pessoas, eu vi gente, depois a pessoa confessar que ela estava fazendo algo para confessar uma consciência pesada e um estilo de vida errado. Supostamente era para Deus, mas era sem Deus, Deus não estava naquilo, por isso que não teve resultado. A fama não deve ser uma causa, mas uma consequência na vida da pessoa. Quer dizer, tudo tem que passar por Jesus e pela cruz. Eu não posso buscar nada de forma geral, sem Cristo, sem passar pela cruz. Apenas em harmonia com os propósitos de Deus é que nós vamos desfrutar de uma especial proteção de Deus. A arrogância do teu coração te enganou. Muitos, o que está por trás de um comportamento desalinhado é a arrogância. A pessoa tem uma arrogância
de que ela vai fazer do jeito dela, ao modo dela, e no final vai dar tudo certo. A soberba do teu coração te enganou. Se queremos uma vida espiritual e física vitoriosas, nós precisamos nos disciplinar em relação às insistentes pressões que os nossos desejos fazem sobre nós, no sentido de nos levar ao desequilíbrio. E a pressão de Satanás não vai parar. É você que tem que estar mais forte. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Você imagina uma pessoa ser livre e ela voltar para debaixo do jugo da escravidão? Que coisa mais triste. Que tristeza. Eu estava livre, meu Deus. Voltei para lá, me coloquei debaixo do jugo da escravidão. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam no Espírito. Vivam pelo Espírito. E você vai conseguir dizer não para a sua carne. Se encha do Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, em guerra, um com o outro, o tempo todo. É a luta da carne e do Espírito. E o que está prevalecendo? No seu caso, você diria que quem está vencendo? O Espírito ou a carne? Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Estão sempre em guerra, você vai ter que escolher quem você vai parar de alimentar e quem você vai alimentar. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha como que se manifestam as obras da carne. Eu quero saber o que são obras da carne. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Você já sabe também que avareza, arrogância, iniquidade são como pecado de idolatria, e rebelião é como pecado de feitiçaria. Então, não o vitimismo, que é você no centro, tudo é você, é como pecado de idolatria. Então, não é só, porque a pessoa pode dizer assim, não adoro nenhuma imagem, eu não faço nenhum feitiço, eu não estou envolvido com bruxaria, mas às vezes está em rebelião. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Qualquer coisa semelhante. Tem gente que vai dizer, não estava tal coisa, não sei, nem lembro agora o que posso dar de exemplo. Não estava aqui, coisas semelhantes. Embriaguez. Qualquer coisa que embriaga você, maconha embriaga, cocaína embriaga, cigarro, vai abrindo aí, tem drogas e drogas que embriagam, coisas semelhantes. Orgias, eu nunca fui não sei o quê, mas vive no seu celular, talvez. Você leva a orgia para dentro de casa. Leva para dentro de casa. Coisas semelhantes, qualquer coisa semelhante a isso tudo que a gente falou aqui, que se assemelha. Isso não está escrito na Bíblia. Olha que isso dá uma impaciência para falar a verdade. Cara, é semelhante, rapaz. Semelhante é semelhante. Tem coisa que eu não preciso. Não precisa estar aqui exatamente. É semelhante. Eu os advirto como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto, então obras da carne, agora singular, fruto do Espírito, é um conjunto de virtudes. Você sabe
quando você está crescendo, e você tem que ver qual dessas virtudes você ainda não está bom. Para você investir mais. Amor. Amor não é sentimento. Alegria. Alegria do espírito. Eu não me alegro só quando eu recebo alguma coisa. Eu vivo uma vida, a alegria da salvação, uma vida onde há alegria da salvação. Eu tenho a alegria da salvação, que foi que Davi perdeu no Salmo 51, ele fala, paz, independe de problemas, se eu tenho o Senhor, eu tenho paz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no espírito. Paciência, que é perseverança. Amabilidade, que é benignidade, pessoa benigna, bondade, fidelidade, fé, provém da mesma raiz. Mansidão, que é domínio próprio, disciplina, autocontrole, autoliderança. E está junto aqui, ó, mansidão, disciplina e domínio próprio. Você vê que as duas coisas se completam em termos de autocontrole. Em termos de autocontrole. Você vê que as duas coisas estão juntas. Ó. E que basicamente é o mesmo sentido. Você buscar o sinônimo, você vai ver. O quanto que é importante você ter essa força sob controle, esse domínio próprio contra essas coisas, não é lei. Os que pertencem a Cristo, se você realmente pertence a Cristo, Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. A sua carne está crucificada com suas paixões e os seus desejos. Ó, carne crucificada com paixões e desejos. Né? Paixões. Tem gente que é apaixonada por várias coisas. É um fogo, o fogo da paixão por algo que vive incendiado. É um desejo ardente por coisas. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nosso estilo de vida tem que ser o mesmo. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Nada disso precisa explicar, que ele é autoexplicativo. Ou não há equilíbrio a extremos. Extremos nos colocam à beira do abismo. Porém, onde existe domínio próprio, existe equilíbrio, respeito, temor, santidade e segurança. Porque a bênção do Senhor, o seu favor, sustentará tudo. Olha o que Oséias falou. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo, tiram o entendimento. Tudo isso aqui, está vendo que a prostituição, e aqui fala de um vinho, que fala de algo que vai roubar a sua sanidade. Que vai deixar você realmente embriagado. Tem pessoas que se embriagam na carne. Atrás dos seus prazeres e desejos. Elas são movidas por isso dia e noite. Você vê que está no mesmo, no mesmo versículo, porque dá o contexto. Fala do mesmo assunto. É algo que tira a sua capacidade e a sua sanidade, a sua lucidez, a sua capacidade de raciocinar da maneira correta. Tem coisas que é como um alucinógeno. Você fica embriagado daquilo. Embebecido, tomado por aquilo. Pode abrir, não é só uma coisa ou outra. Tem gente que vive envolvido. E ele está assim...
Ele está tomado pelo prazer, pela paixão, pela carne, de maneira que ele não raciocina direito. Ele só tem olhos para aquilo, e ele vai fazendo loucuras. Vai fazendo loucuras, como uma pessoa que está drogada mesmo, que não raciocina direito. Ela perde o freio, completamente, não tem freio. Não tem autocontrole. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira e um pedaço de pau lhes dá a resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. E eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Você vê que aqui o Oséias profetizando, ele compara a imoralidade com a idolatria. É o espírito da sensualidade que engana. Ele está batendo na sensualidade, no engano. Ele está deixando claro, isso é idolatria na vida dessas pessoas. O prazer é o Deus delas. É o mesmo que lascívia, luxúria, prostituição e adultério. Nas obras da carne que eu acabei de ler para você, Paulo falou sobre tudo isso, ó, lascívia, luxúria, bebedices, glutonarias. Né? A glutonaria é o pecado aceitável, né? Mas você tem que ter um controle com isso. Tem gente que não tem controle. E a Bíblia fala claramente, inclusive ele compara também a glutonaria, não só a comida, mas ao apetite sexual desordenado. Gente que vive descontrolada, né? Nessa área. Tendo acabado de beber, eles se entregaram à prostituição, tá vendo? Oséias continua profetizando, ele continua falando, ó, beber é beber, é comer. Ó, nos dias de Noé, eles só pensavam no quê? Comer, beber e quebra de aliança. Jesus disse que no final dos tempos seria da mesma maneira. O povo só, hedonismo, aqui fala de hedonismo, né? A doença da hedonia. Eu só penso nisso, é comer, beber, me distrair, e mais celular, eu preciso ver mais um vídeo, eu preciso ver mais algo, eu preciso me estimular, eu preciso algo que me... Sabe, eu não quero a vida normal. Eu não quero estar lúcido, eu quero estar embriagado, fugindo o tempo todo. Então, tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Tem gente que ama apaixonadamente a desonra. E eles perdem o controle, eles se entregam. O que a carne deles quer é mais importante para eles. Eles não pensam em filhos, não pensam no cônjuge, não pensam na eternidade, não pensam que estão matando a sua descendência, não pensam na destruição que estão causando. Noé bebeu e deu no que deu. Problemas sérios familiares. Você vê o que é uma pessoa sair do seu estado de lucidez e ser embriagado por alguma coisa. Lembra do Noé que plantou uma vinha, bebeu, embriagou e dali vieram aqueles conflitos sérios. Ló, que se tornou um bêbado isolado na caverna e deprimido, vendo o resultado de suas escolhas pelas campinas de Sodoma. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e as suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Inclusive, eu já preguei sobre isso, mas não vai dar para eu puxar muito esse gancho, mas é importante dizer que a gente tende a achar que Sodoma e Gomorra foram destruídas só por conta da imoralidade que tinha tomado conta do menor ao maior. Mas a Bíblia aponta
que o maior problema de Sodoma foi o orgulho, e ela era uma região rica, mas não ajudava ninguém. Ela tinha fartura de pão, ela tinha próspera tranquilidade, tinha tanta prosperidade que vivia só para a prostituição. Mas nunca ampararam os pobres e necessitados. Ou seja, o maior problema de Sodoma e Gomorra é que eles usaram toda a riqueza deles para financiar o pecado e proliferar o pecado. Eles foram altos financiadores da imoralidade. Eles não usaram o dinheiro com o propósito de ajudar ninguém, mas era apenas para eles e para satisfazer a carne deles. Você está vendo como a Bíblia, ela está o tempo todo apontando os princípios para a gente. Ó, se você for para essa linha, isso aqui é o maior problema. Para quê? O dinheiro na vida desse povo foi para aprofundar e financiar o pecado de tal maneira e não ajudar ninguém, que por fim não teve outra saída, Deus teve que destruir. Jacó bebeu e casou-se com a mulher errada. Escolhas erradas, estilo de vida desequilibrado. Você vê a prosperidade de Ló, encantado com o lugar aparentemente fácil, a prosperidade misturada com a soberba, fartura e abundância de ociosidade, foi para lá que ele foi. Como que ele terminou? Numa caverna. E com aquela situação, a família destruída. Destruída. Ele foi seduzido por uma escolha errada. Por quê? Porque a Bíblia fala que era como, quando ele olhou para lá, era como o jardim do Senhor, mas era como o Egito. Ou seja, era como o jardim do Senhor, mas era um lugar de escravidão. E você vê, ele começou chegando perto, né? Morando perto, logo ele estava lá dentro. Que é isso que acontece. A pessoa vai chegando. Tem gente que é uma coisa assim impressionante. Quanto que a pessoa brinca com a vida espiritual dela? Ela tenta para ver o quanto perto ela pode chegar do pecado. Você não vê que tem gente que o tempo todo ele está buscando um meio. Ele fica buscando uma maneira para chegar perto do pecado sem que seja tão pecado. Ele fica facilitando com a vida espiritual dele. Tanto que é um tal de isso é pecado, isso não é pecado, isso aquilo é pecado. Você vê que a pessoa está à procura. Ela tenta, ela fica assim, ó, flertando com o pecado. Quão perto ela pode chegar sem ainda ser pecado. Ela não está focada em dar glória a Deus e viver uma vida que glorifica a Deus. Mas ela ainda quer dar algo para a carne dela. Então ela precisa ver, né, o que eu posso fazer que eu agrado a minha carne, mas que não seja pecado. Quão perto eu posso chegar do pecado sem estar pecando? Qual é a sua intenção? Você tem que ir pela intenção, porque talvez a sua intenção já te colocou em pecado há muito tempo sem você chegar lá. Você esqueceu que Jesus falou que só de você desejar no seu coração algo que é ilícito, você já cometeu pecado? O Senhor deixou isso claro, que nós somos julgados hoje pelo nosso coração, pelo que está no nosso coração. Porque tem gente que abandonou o Senhor no coração, gente que já consumou um monte de coisas no coração, pessoas que têm, como que eu vou usar isso para ser o mais delicada possível, que através da mente delas, elas se autossatisfazem sem tocá-las. Você sabia disso? Só com a mente delas, elas não precisam tocar nelas, só a mente faz com que elas se autossatisfaçam. Então, você vê que a Bíblia, é como a Bíblia fala, e olha só, nós já encontramos pessoas com essa justificativa. Eu achei que porque eu não estava me tocando,
Eu achei que porque eu não estava me tocando, estava tudo bem. Eu achei que era só porque estava na minha mente. Você vê que o quão perto eu posso chegar. Eu fico criando uma maneira. Porque eu não fiz assim, né? Então não é. Meu Deus, a sua mente está contaminada. E que nível está essa mente em que uma pessoa, ela gera um negócio de tal maneira para se autossatisfazer e ela atinge aquilo. O Senhor deixou isso claro, que é do coração que procedem as saídas da vida e da morte. Jesus falou que é do coração que procedem os adultérios, imoralidades, as maldades, os homicídios. Jesus falou sobre isso. E a pessoa, ela não está vendo, sede santos como eu sou santo. Se o tempo todo Paulo está trabalhando sobre uma renovação mental, a minha mente está tão contaminada, está contaminando toda a minha vida. Eu preciso de uma renovação mental, uma mente santa, uma mente pura e um alto nível de vigilância. Porque o mal está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Vamos lá. Ló queria facilidades e encontrou problemas. Cobiçou o fértil vale de Sodoma e acabou terminando seus dias intocado numa caverna, totalmente derrotado. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Por isso, tal povo, tal sacerdote, está tudo junto aqui. Eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merecem por seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. Você está vendo isso aqui? Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão. Porque prostituição não multiplica bênção. Não gera filhos para bênção, não gera bênção. Eles se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão. Porque deixaram de adorar o Senhor. Oséias apresentou a sensualidade como um ídolo. Quando uma pessoa confia num ídolo, há uma troca de identidade. Você vai se parecer com o seu ídolo, como disse o salmista. Você tem a cara do seu ídolo. A sensualidade é um sentimento que se torna um ídolo. E você vê que tem gente que não está prestando atenção. A lascívia, a luxúria, a sensualidade dominou a vida da pessoa. A verdade é que se queremos uma grande vida, teremos que resolver situações que nunca foram tratadas. Ou não foram da forma certa. Questões de divórcio sem um motivo permitido pelas Escrituras, que seriam imoralidade e perigo de vida. Filhos que foram abandonados. Roubos que precisam ser confessados e restituído o que foi roubado. É óbvio que não dá para lidar com tudo aqui. Mas eu tenho absoluta certeza que nós temos o suficiente para saber muito bem onde devemos estar e onde não devemos estar e o que devemos fazer. Agora mesmo, olha isso aqui, agora mesmo,
O machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E eu tenho visto Deus fazer isso. Ele está cortando. Ele está cortando e eu sei que quem não der a resposta, mais ele vai cortar. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Aqui você vê João Batista já anunciando essa separação. O Espírito Santo coloca muito forte aqui, ó. Essa colheita começou. Os trabalhadores do campo utilizavam uma pá para lançar ao alto os grãos colhidos, separando o quê? O trigo das cascas inúteis, conhecidas como palha. Porque tem gente que é trigo, mas tem gente que é palha. E Deus está mandando a palha embora. O vento está levando essa palha inútil. O ministério do Messias divide a humanidade em dois grupos. Trigo, aqueles que respondem ao chamado e formam o novo povo de Deus. Palha, aqueles que não se arrependem. Tem gente, ó, ele divide em dois grupos, o trigo e a palha. Porque a palha é aquele tipo de gente que nunca se arrepende. Nunca se arrepende. Está aí, está ouvindo a palavra, mas não tem arrependimento. Tem remorso, tem vergonha, tem o medo de perder as coisas, tem o medo da vida, mas não tem arrependimento. É palha inútil. É gente que nunca se arrepende. Que o Senhor está mandando embora. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. São as ações de verdade. Não me diga que você mudou em uma semana, 15 dias. Mude de vida. É a constância. É uma vida constante. Entra ano, sai ano, essa pessoa está lá, fazendo o que é justo e crescendo na justiça. Ouçam o que o Espírito está anunciando. Nenhuma palavra é enviada por acaso. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Direto eu falo, né? Se não faz, meu filho, por fé, faz por inteligência muita coisa. Porque os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é. A gente já sabe, estômago é para o alimento, alimento para o estômago. Porém, o corpo, porém, não é para a imoralidade. Enquanto o estômago é para a comida e a comida para o estômago, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Porque você é de Jesus. Seu corpo é santo e é do Senhor. E nele não pode haver iniquidade. Seu corpo é santo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará.
Jesus foi ressuscitado. Se eu creio em Jesus, eu morro, ressuscito. Morro, aquela velha criatura. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Ele está perguntando, você não sabe não? Que o seu corpo é um membro de Jesus? É membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Você vai pegar o que é sagrado, esse corpo sagrado, ó, pega no seu corpinho, ó, ele é sagrado, entendeu? Ó, sagrado, tudo aqui é sagrado. Tudo isso aqui é sagrado, tudo é sagrado aqui, entendeu? Ó, sagrado, 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 pezinho sagrado, tudo é sagrado, entendeu? Tudo, ó, bumbumzinho, entendeu? Tudo aí, até que não dá para botar a mão, tudo é sagrado aí. Entendeu? Tudo é santo aí em você. Você está lendo a Bíblia? Não é a Cleo, é a Bíblia. Entendeu? Tudo é santo aí, ó. Você vai pegar então, ó, esse corpinho, ó, santo, e vai se unir à imoralidade, a uma prostituta, à pornografia, a qualquer tipo de imundície. O que ele disse aqui? De modo nenhum. De modo nenhum, você não vai fazer isso. Não é mesmo? Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Aí alguém vai dizer, não, mas não foi prostituta, foi... Meu filho, qualquer coisa que não está alinhado com um padrão bíblico é colocado assim na palavra de Deus. Ele está falando de qualquer relacionamento que sai do padrão bíblico. Existe um relacionamento aceitável para Deus, um tipo de relacionamento abençoado por Deus, onde a bênção está lá, que é a união de um homem com uma mulher no matrimônio. Fora disso, é maldição, é anátema. É anátema. É dentro do casamento, fora do casamento, é anátema. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. E hoje tem gente se fazendo, de alguma forma, uma só carne, virtualmente. Com as coisas mais bizarras. Que é torpe tocar nesse assunto. Falar neste altar. Mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade. Olha como Paulo colocou, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Aí você pergunta por que você está tão mal, talvez doente, com dores, mal. Porque você está pecando e acumulando maldição no seu próprio corpo. Todos os outros pecados é fora do corpo. Esse pecado é no corpo. Você está se contaminando mais e mais. Por isso tem gente que não levanta. Nós já pegamos casos de pessoas que não conseguem levantar. Você imagina o quanto. Vão fazendo alianças e alianças com as coisas mais bizarras e com... Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.
Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês não sabem, não? Ele está perguntando. Que vocês são santuário do Espírito Santo e que vocês não pertencem a vocês, mas a Cristo? Diga, eu não pertenço a mim, eu pertenço a Cristo. Eu sou um santuário do Espírito Santo. Vocês foram comprados por alto preço. Olha o que Paulo está dizendo. Para de se venderem tão baratinho. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O nosso corpo tem que glorificar a Deus. O nosso corpo tem que honrar a Deus, glorificar a Deus todos os dias da nossa vida. A consciência é o chicote da alma. Não deixe a sua consciência ser cauterizada. Amém?